nessa leitura da rivalidade Grenal. Desculpa, tá pronta. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Bruno Soares, direto de Curitiba, tem uma situação que preocupa muito o Grêmio, senhor Diogo Rossi. Matias Villaçante. Qual é a última atualização sobre o Villaçante, meu caro Bruno Soares? Pois é, Gamo, o Villaçante que já foi ausência, né, contra o The Strongs, mas ali o Dodge deu uma bela resposta. E ele deve ser titular na partida de amanhã contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, mas a preocupação está em relação ao jogo da próxima semana. No Chile, contra o Huachipato, a decisão pela Copa Libertadores da América, porque ele está convocado pela seleção paraguaia para 3 amistosos. O Grêmio pediu a desconvocação e a resposta foi negativa. Ele vai precisar se apresentar. Inclusive, a convocação, a lista, vai sair já nos próximos minutos. A informação do momento é que ele se apresenta já no domingo e o primeiro amistoso vai acontecer na sexta-feira. Então, ele já passaria esses dias em preparação por lá e não jogaria contra o Huachipato. Mas o Grêmio fez um novo pedido, pelo menos para que a seleção paraguaia libere o Villaçante para que ele jogue na terça contra o Huachipato no Chile pelo Grêmio e depois, no dia seguinte, viaje ao Peru para na sexta jogar pela seleção paraguaia. O Grêmio fez esse pedido e ainda não obteve uma resposta, está esperando, mas assim, pela conversa que a gente tem com as pessoas aqui, o Grêmio não está muito confiante que vai conseguir a liberação do Villaçante. Diogo Rossi. Trata-se de uma perda, assim, inimaginada para o jogo contra o Huachipato na próxima terça-feira. É o jogo do ano para o Grêmio até É o agora. jogo do ano, é o jogador mais importante que o Grêmio tem, né, nesse setor de meio campo, especificamente falando. Vai fazer uma falta muito grande, não dá para, né, descartar essa possibilidade, mas eu confio no Dodge. Acho que ele já superou todas as desconfianças da sua contratação. Mais do que superar as desconfianças da contratação dele, ele já supervalorizou a contratação dele. Ele mesmo fez isso quando entrou em campo. E aqui eu não estou falando de que ele foi para o microfone para falar que ele ia fazer alguma coisa, de que alguém colocou ele, né, quando não deveria. Não, ele entrou em campo nas poucas vezes que recebeu a oportunidade antes de ganhar, né, vaga como titular e jogou bem. Foi ganhando minutos, foi mostrando futebol, jogou muito bem contra o The Strongest, já havia jogado bem em outras oportunidades também. É óbvio, ele não é o Villaçante. Ele não é o Villaçante, a gente sabe. Ele também talvez esteja naquele momento ápice e depois ele vai acabar caindo em algum momento. A gente tem que ter essa ciência. Mas assim, o Dodge que o Grêmio contratou foi o do Santos, que é o que estava mal. Mas o que chegou aqui e o que está jogando é o do Fluminense, lá do Odair, que foi bem, que ocupava espaço, que era o motorzinho, formiguinha. Eu acho assim, tá ruim sem o Villaçante? Tá muito ruim. Vai ser ruim? Vai ser. Mas poderia ser pior se o Dodge não tivesse aí. Deixa eu até acrescentar no que tu tá dizendo. Se eu não me engano, o Dodge começou no Grêmio, né? Sim. É cria do Grêmio, né? Ele sai, roda e depois volta. Eu tô falando de postura e da impressão que me passa como jogador, assim. Vocês vão lembrar que na posição dele, vários jogadores passaram no Grêmio, tiveram as mesmas características de postura. Não estou falando de qualidade técnica, não estou falando de entrega, não estou falando de postura. O Dodge é um jogador que joga para a equipe. Não joga para a torcida e nem para o narrador e nem para o comentarista. Por quê? Porque ele é um cara discreto, mas a função dele é feita para o time. Não é um cara exuberante, mas ele é um cara discreto. Ele é um cara que certamente, quando dizem para ele exercer aquela função ali, ele vai exercer. E aí pouco se fala dele, porque ele pouco aparece de verdade, mas ele tá ali. Sim. Ele é muito importante. Mas a perda é quase reparável. Mas só Quase reparável.